Pega a terra, Senhor, e nos lembra da Tua graça, da Tua misericórdia derramada por nós, Senhor. Pai, que o Senhor esteja falando conosco nessa hora, ministrando nos nossos corações. Visita o Teu povo, Senhor. Traz o Teu povo em segurança à Tua casa, Senhor. Recebe, Senhor, o louvor do Teu povo. Recebe, Senhor, o nosso carinho, Senhor, de volta, em retribuição ao muito que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E isso é tão pouco de nós, Senhor. Mas vem, Senhor, nessa hora e habitar, Senhor, no meio dos louvores que entoamos ao Teu nome. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. É o tom errado. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder,
de toda glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Será que você pode aplaudir o teu Deus nessa hora? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Porque pois leva a vida do próprio Deus, este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior.
fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero ver em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor, que mata minha sede. Tu és a fonte, Senhor, em ti estou saciado. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a minha fonte. Tu és o rio, Senhor. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas e beber da tua fonte. Da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, ó Deus, és a fonte, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um
o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás ensinando que sempre é Deus.
seja. O que tem o telefone? O meu telefone está tocando? Você acabou de ver o flash do meu telefone? Tá bom. Meu telefone está lá na cadeira. Boa noite, minha gente. A graça e a paz de Jesus. Eu podia ir embora. Eu poderia ir embora depois desses hinos que ensinam tantas verdades. Porquanto todos os hinos que hoje cantamos têm tremenda autorização bíblica, tremenda base teológica. É verdade. Deus é o oleiro, nós o barro, mesmo que seja na dor, mesmo que seja em dificuldades, mesmo que a dor queira dizer não, nós sabemos, Ele está nos ensinando que sempre Ele é Deus e sabe o que está fazendo com a gente. Amém, gente? Amém. Que bom tê-los aqui. Você está aqui no culto em português da First Baptist Church of Orlando. Esse é o ministério brasileiro dessa igreja e nós estamos felizes por recebê-los aqui. E dizer também sempre da nossa gratidão a Deus, ao nosso pastor David Wood, tudo que Deus faz na vida dele, através da vida dele, para nos abençoar e abençoar os povos étnicos que residem aqui na cidade e aqui na nossa igreja. É por causa do que Deus faz na vida dele e através dele nós estamos aqui. E nós louvamos a Deus também pela vida desse homem e da sua casa. Obrigado porque você veio. Se você é nosso visitante de primeira ou segunda vez, ou fazia muito tempo que você não vinha ao culto, fica de pé, por favor, deixa a gente reconhecer se há visitantes aqui. Tem uma moça aqui que eu nem sei mais o nome dela. Bem-vindos, 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 fiquem de pé, por favor, só um momentinho. Eu queria dizer a vocês todos que as portas, porquanto temos muitas, nossos braços e corações estão e estarão sempre abertos. Simone, fica de pé, eu sei seu nome, fica de pé, Simone. Simone, ela veio na minha posse há um ano atrás, e mais umas 2 vezes, vamos ser honestos. Estou brincando. Saudade, Simone, quem a gente ama sente falta mesmo 1 hora depois. Todos vocês, então, saibam que as nossas portas, braços e corações estão e estarão sempre abertos para recebê-los aqui. Um privilégio, uma honra ter cada um de vocês aqui conosco hoje. Sejam muito bem-vindos e eu queria que agora vocês recebessem vários abraços dos membros dessa igreja para que vocês de verdade se sintam bem-vindos. Por favor, os que estão próximos, dá um abraço, fala bem-vindo. Simone, que bom. Tadinha, Simone acabou de pensar assim, nunca mais volto aqui. Todos vocês são muito bem-vindos. If you need some device, we have a translation to you to English. If you need, please let us know. We have a device to serve you in English. Okay? Thank you for coming. Welcome here. I think Guy is there translating to you. He is a very good guy, very good translator. Right? Falei mais ou menos certo? Okay. I'm getting my English every day, a little. Okay. Bem-vindos, viu, todos vocês, tá bom? Cadê o Andrew? Andrew, where are you, Andrew? Hey, that's okay, you understand? Okay, thank you. O Andrew é esposo da Adriana, ai que legal, tá aqui com a gente. Olha, casem com o americano, viu, gente? Traz para a igreja, tá bom? É bem legal, muito legal. Muito bom. Nós estamos aqui no nosso ministério, os nossos cultos em português, estudando uma série de sermões, vamos assim dizer, sobre pessoas. Nós fizemos as casas onde Jesus entrou, e fizemos pessoas, várias pessoas nós já estudamos. Vocês se lembram de algumas? Abraão, Isaac, Jacó, José, a menina anônima, escrava de Naamã, Naamã, Geazi, Esther, Mordecai e Amã. Lembra dessas histórias? Raabe, lembra de Raabe? A moça com a eterna cicatriz, não é? Depois estudamos Jezabel. E aí descobrimos na história de Raabe, na história de Jezabel, que não é o meu passado que dita o meu futuro, senão as minhas ações no presente. As minhas ações no presente determinarão o meu futuro. Aprendemos tantas lições boas. Semana passada eu tentei falar sobre o Ageu, não consegui, misturou tudo na minha cabeça no final do sermão.
E eu acabei chorando um monte aqui, e o pessoal falou, nossa, o pastor está quebrantado. Não é, eu estava desesperado que eu tinha perdido o sermão, e comecei a chorar. E aí eu nunca recebi tanto text message e e-mail dizendo, pastor, que bênção, que bênção, que bênção. Aí eu descobri uma coisa, pregar não é importante, o negócio é chorar, né? Então hoje eu vou chorar bastante também. E hoje eu vou chorar porque o meu mestre está aqui, pastor Orivaldo Pimentel está aqui, e gente, pregar com esse homem sentado ali, eu vou começar a chorar antes de pregar, não é? Mas é uma honra, viu, pastor, de tê-lo aqui, meu professor. Então, vamos hoje estudar, não muito sobre a vida, eu gostaria de falar sobre a vida dele toda, uma pinceladinha ou outra, mas estudar um aspecto, quem sabe nas próximas semanas, alguns outros aspectos, ou algumas lições que esse homem tão lindo da Bíblia trouxe para nós. O nome dele é Jeremias. Jeremias foi chamado por alguns autores, por alguns eruditos da Bíblia, por comentaristas, de o profeta chorão. E ele é um chorão mesmo, mas no lugar dele eu teria chorado muito mais. É um homem que foi chamado para o ministério de Deus desde o ventre da mãe. E muito cedo, talvez aos 19, 20 anos de idade, Deus o chama então para começar a sua carreira profética, e ele fala, não posso. Eu sou um menino, eu não tenho experiência de vida nenhuma, como é que você vai me chamar? Então Deus vai falar coisas lindas para ele, que vai colocar as palavras na boca dele, e vai levantá-lo para um ministério importantíssimo. Naquele tempo Israel estava sofrendo muito, porque Israel reincidia, acho que é assim que fala. Ele toda hora caía nos mesmos pecados, e Deus ia e consertava, e essa reincidência de pecado, principalmente dois: desobediência aos mandamentos de Deus. Quais? Cuida do órfão, cuida das viúvas, sejam honestos, paguem as vossas contas, não sejam infiéis nos vossos contratos, andem direito com o próximo. Desobediência nisso. Segundo, idolatria. Em vez de buscar o Senhor, buscavam ídolos, eram idólatras, e você acaba se tornando parecido com o Deus a quem você adora. O Salmo já vai dizer isso para a gente. Assim se tornem aqueles que adoram os ídolos. Tem olho, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, porque você vai se tornando parecido com Deus que você adora. E Deus sabia que eles não podiam adorar aqueles deuses estranhos, horríveis, que sacrificavam crianças, que se prostituíam na adoração. Deus ficou triste com eles, e eles insistiam em reincidir. Então um dia Deus fala, peraí, eu vou dar uma lição para você. E nessa hora ele fala, Jeré, como Deus chamava Jeremias. Você nunca leu isso na Bíblia? Deus chamava o Jeremias assim, Jeré querido. Você nunca leu isso na Bíblia? Não tem na Bíblia, eu que inventei. Mas chamou o Jeremias e disse, vem aqui, eu vou te levar ali na casa do oleiro. E o Ramon vai nos ajudar com a leitura. Jeremias capítulo 18, versículo de 1 ao 5. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra. Jeremias capítulo 18, versículo de 1 ao 5. Jeremias capítulo 18, na verdade 1 ao 6, para ficar completo, pastor. Você que manda aqui. O vaso do oleiro, Jeremias capítulo 18, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio, pela honra de estarmos aqui hoje à noite, em volta do Senhor, da sua palavra, e junto dos nossos irmãos e queridos. Desejo, Deus, pedir que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, para que cada pessoa que aqui veio saia daqui hoje dizendo, valeu a pena
valeu a pena sair de casa, valeu a pena enfrentar a chuva, valeu a pena ir na igreja, valeu a pena. Tua palavra falou comigo, esse é o meu desejo. Não que eu seja bem sucedido hoje, não que eu pregue bem, mas que a sua palavra entre no coração de cada pessoa e produza no coração de cada um todo fruto, toda mudança que o Senhor deseja seja produzida. Nos abençoe para recebermos a sua palavra. As preocupações, os medos, as ansiedades, as lembranças de tudo que devemos fazer amanhã e ao longo dessa semana, Deus põe num cantinho da nossa mente e libera a nossa mente para que ela, limpa e tranquila, receba do Senhor a palavra que o Senhor deseja recebamos hoje. É a nossa oração, no nome bendito e poderoso e forte de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Ramon. O Jeremias, ele foi um sujeito muito interessante. Foi chamado de profeta chorão porque foi alguém que foi muito rejeitado em toda a sua vida. Para começar, ele foi rejeitado pelos vizinhos dele. No capítulo 11, quando você ler, você vai ver que os vizinhos o rejeitam. No capítulo 12, a própria família rejeita o cara, ele está louco. Depois, os sacerdotes e os profetas, companheiros de ministério dele, também o rejeitam. Ele é isolado do grupo de sacerdotes. Mais tarde, no capítulo 20, os amigos. Tem um momento no capítulo 20 que o Jeremias fala assim, para que eu nasci? Deus, eu não entendi para que eu nasci. Que perda de tempo, eu só nasci para sofrer, eu só apanho. Toda hora eu estou quebrado, o pessoal me bate, o pessoal me prende. Tudo que eu falo ninguém aceita, eu prego e a reação, o pessoal quer me apedrejar, quer me prender. Para que eu nasci? Chega um momento que ele fala assim, por favor, me tira desse mundo. E aí ele diz assim, Deus, maldito seja até aquela pessoa que correu lá do hospital, quando eu estava nascendo, para a casa do meu pai, dizer para ele, nasceu, é um menino, que seja maldito até esse cara que deu a notícia para o meu pai. Olha como ele estava bravo. Porque ele é rejeitado por todo mundo. Depois, ele ainda é rejeitado pelo povo. No capítulo 26, o povo rejeita. E finalmente, o próprio rei de Israel, naquela ocasião, capítulo 36, também o rejeita. Ele é colocado, ele não se casou. Olha só o que Deus fez com ele. Não vai dar tempo de você casar, Jeremias. Melhor você não casar, porque você tem muito para fazer, vai cuidar de mulher, de neném. É complicado. Olha só. Ele pregava uma mensagem tão dura, tão solene, que depois de alguns anos, ele teve tanta amargura no coração, que ele falou, não prego mais. Ele chegou diante do Senhor e falou, não prego mais, mas de repente ele fala assim, mas o que eu posso fazer? A sua palavra queima dentro do meu coração e sai pela boca, mesmo que eu não deseje. Talvez tenha sido o mais novo, o mais cheio de saúde, o mais inteligente, o mais bonito profeta de toda a Bíblia. Mas foi açoitado, foi preso, foi agredido. E alguns historiadores dizem que ele foi morto por apedrejamento 40 anos depois de trabalhar no ministério. Ele é um cara, uma pessoa, um profeta que não viu o fruto do seu ministério. É muito difícil você viver assim, mas esse era o Jerê. E um dia, Deus fala com Jeremias, Jeremias, eu não estou feliz com o meu povo. Eu não aceito uma religiosidade dominical, divorciada de uma vida semanal íntegra, honesta. Para Deus não faz sentido. Parece que para o mundo também. As pessoas não esperam de nós perfeição, mas esperam de nós coerência. Se pudéssemos ser um pouco mais coerentes, pregamos, cantamos, tu sempre será Deus. Ainda que a dor diga não, eu sei, tu estás me ensinando que tu és Deus. Ai, Deus, não aguento mais isso. Quebra, Senhor, amassa, faz de novo. Você é o oleiro, eu sou o barro. Para de apertar. Outro dia eu orei, Senhor, eu vou fazer 58 anos se eu sobreviver até dezembro. Eu não aguento mais ser amassado. Pega esses meninos de 30 anos, igual o Ramon, o Márcio, amassa à vontade. Eles têm tempo ainda para ser amassado, quebrado, refeito. Eu já estou cansado. Deus falou, não, meu filho, depende muito da condição da pessoa. Se a pessoa logo conserta, eu paro de amassar.
Porque eu não quero é que você tenha uma vida dominical, divorciada de um exercício de caminhada no chão, nas calçadas da vida, do que você faz no domingo. Você tem que viver uma vida de serviço e se apresentar a mim em louvor e cântico, diz o Salmo. Você não pode vir aqui e segunda-feira esquecer quem você disse que é e esquecer em quem você diz que crê. Por isso, Jeremias, vamos comigo na casa do oleiro. E lá ele ensina algumas coisas para nós que eu gostaria de tentar aprender com você. Primeira lição é quem é o oleiro. O oleiro é Deus. Isso significa que ele é o oleiro. O que significa que o oleiro é Deus? Que ele é quem faz o vaso. Também significa que, em última análise, sempre é ele quem manda em nossas vidas. Todas as vezes que eu briguei com Deus, eu perdi. Todas. É ele quem manda. Às vezes eu vejo muito de Deus em minha esposa. Eu brigo com ela e perco. Estou brincando. Significa que ele é quem decide fazer de nós o que ele deseja. Significa que ele é o chefão. Deus ser oleiro significa que ele vai decidir pelo menos 4 coisas a nosso respeito, conforme o meu entendimento dessa passagem. Primeiro, é ele quem decide a forma do vaso. Foi ele quem me fabricou. Eu preciso aceitar a minha pessoa, o meu corpo e a minha aparência. Foi Deus que me fez. Deus é que decide a forma do vaso. Olha essa forma do vaso, olha Márcio, olha a forma do vaso ali. Cada um tem uma forma, né? Não é bem verdade que algumas coisas nós acrescentamos. Mas é ele quem decide a forma. O Salmo 139 diz que ele me teceu e entreteceu de maneira estupenda, espantosa, maravilhosa, no ventre de minha mãe. Quando eu era uma substância ainda informe, ele me conheceu e determinou os dias de minha vida. Ele é quem me fez do jeito que eu sou. Foi ele quem fez o Rafa, Lucinha, eu, você. Ele decide. A segunda lição importante da decisão de Deus é ele quem decide a utilidade do vaso. Ele dá diferentes dons, diferentes capacidades, diferentes talentos a cada vaso. Isso me ensina alguma coisa. Primeiro, que nenhum de nós é inútil. Tinha uma banda no Brasil, não sei se ela ainda existe, nem sei o nome da banda, mas eles cantavam um rockão que eu achava interessante. Nós é inútil. E não é verdade. Todos nós somos úteis nas mãos do Senhor, com diferentes habilidades e capacidades. Isso me ensina mais uma coisa, que Deus deu para o Oswaldo, Deus deu para mim, Deus deu para Maria Regina, Deus deu a você, Deus deu ao meu professor Orivaldo, pastor Orivaldo, cada um de nós, ele deu uma tarefa para ser desempenhada nesse mundo. A nossa utilidade tem que funcionar. Isso significa que quando eu não cumpro com a tarefa que ele espera que eu cumpra, eu falhei para com ele, eu falhei para comigo, eu falhei para com a minha casa e eu falhei para com a humanidade. Todos nós somos úteis. Outra coisa que ele decide a nosso respeito é, ele decide o local do uso do vaso. Eu não sei quem, desde o começo do Ministério Brasileiro, decidiu que esse vaso de madeira fosse colocado nessa extremidade e aquele na outra. E ninguém mudou isso até hoje. Alguém disse, esse é o melhor lugar para ter o vaso, que receberá as ofertas, e eles estão aí. Deus determina o lugar. Ele decide onde eu vivo. Não foi seu marido, foi Deus. Não, pastor, meu marido que decidiu mudar para Orlando, a gente vivia lá em Natal, Rio Grande do Norte, Maranhão, e ele quis vir para cá. Não, foi Deus. É Deus quem decide, inclusive, quanto tempo você vai permanecer no lugar onde está, sabia disso?
Não importa se os seus pés estão enfiados nesta terra até o pescoço. Se Deus quiser mudá-lo, Ele te arranca com raiz e tudo, e Ele muda. Qual é a lição que eu aprendo? Que em vez de resmungar, reclamar de estar onde eu não queria estar, por que você não fala assim: Deus, o que eu posso fazer para ser útil no lugar onde o Senhor me tem colocado? Pois Ele é quem coloca. A outra coisa é, não há quem nem o que temer, embora tenhamos medo. Ninguém pode mover-nos sem a expressa, absoluta autorização do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus, diante de Pilatos, acho que foi diante de Pilatos, quando houve assim: ei, você sabe que eu tenho poder nas mãos para decidir sobre a sua morte ou a sua vida? E aquela ovelha muda que vai ao matadouro, nessa hora, fala ao rei importante, ao governador cheio de autoridade, força e poder de decisão: toda a autoridade que você tem foi dada por meu Pai. Ninguém faz nada comigo sem antes receber uma autorização expressa do Deus Altíssimo. É Ele quem decide o lugar, é Ele quem decide o tempo da minha permanência. Quarto, porque Ele é o oleiro, Ele decide quanto tempo eu vou viver. Ele decide o tempo da vida do vaso. Ontem, nós celebramos um culto de gratidão pelo passamento do João Marcos. E o pastor Orivaldo disse: o João era alguém que fazia muitas amizades por onde passava. E nada combinado, simplesmente o púlpito foi aberto, alguém quer falar, e cada pessoa que foi falar disse: ele foi um pai para mim, ele foi um vovô para os meus filhos, ele me socorreu, ele isso. E hoje de manhã encontrei o Clauber aqui na igreja. E falei: incrível, como seu tio deixou a vida dele plantada nos corações de todas as pessoas que tiveram contato com ele. Por que não deixá-lo aqui, né? É Deus quem decide o tempo de validade. Isto ensina para mim que o meu tempo de vida é decidido por Deus e não por nenhum médico. Isto ensina para mim que o meu tempo de vida pode ser abreviado ou alargado pelo Senhor, se Ele quiser. Isso ensina para mim que se eu honrar meu pai e minha mãe, está uma promessa de dias mais longos na terra. É Ele quem decide quando nós vamos passar para o andar de cima. Deus é o oleiro. Segundo, e a roda? O que significa a roda do oleiro? Aquela roda que o Jeremias viu na casa do oleiro, na verdade eram duas rodas, uma embaixo, um eixo, e outra em cima. E o oleiro, com um dos pés, mexia a roda de baixo para que ela fosse rodando. E quanto mais ele mexia, mais rodava, ambas, a de baixo e a de cima, e na de cima ele trabalhava com o barro. Ele pegava uma porção de barro, joga na roda, e ela vai girando, ele molha as mãos, e vai amassando, e vai girando, formando o vaso. O que significa a roda? Quero sugerir para você que a roda significa Deus usando diferentes situações, circunstâncias e lugares e pessoas para moldar o barro. Roda significa a circunstância, significa o momento, significa a pessoa, significa o fato que Deus usa para ali nos amassar e nos dar forma. Deus fala para Jeremias: viu?
Vou mandar Babilônia aqui e ela entrará e amassará Israel. Naquele tempo Deus usou uma nação. Deus pode usar outra nação. Todos nós lembramos de 11 de setembro. O século não virou no ano 2001. O século virou em 11 de setembro, com a queda das torres. O mundo não é mais o mesmo. Deus amassou os Estados Unidos naquele dia com uma outra nação, ou com loucos de várias nações. Um dos repórteres mais importantes desse país entrevistou a filha de Billy Graham e perguntou para ela em tom de ironia: ué, Deus não é americano, não está abençoando a América? E ela disse: há uns anos atrás, nós proibimos as crianças de lerem a Bíblia na escola. Ninguém falou nada. Depois nós proibimos as crianças de orarem antes de começar as aulas nas escolas públicas. Ninguém falou nada. Nós proibimos as crianças de, quando a bandeira americana era levantada, elas orarem pedindo que Deus abençoasse a América. Nós proibimos, ninguém falou nada. Mais tarde nós expulsamos Deus da Câmara dos Representantes. Ninguém falou nada. Depois expulsamos Deus do Congresso. Ninguém falou nada. Nós expulsamos Deus do país, por que Ele tem que nos proteger? A roda simboliza aquele instrumento, aquela situação, aquela enfermidade, aquela dor. Ele pode usar uma nação, pode usar um carro desgovernado. Meu amigo chinês, rico, morando em Pasadena, na Califórnia, férias aqui, férias no Brasil, o pai dono de hotéis, a mãe dona de lojas de perfumes e joias. Aos 12 anos recebeu um chamado para ser pastor. E ele disse não. E aos 15 anos ele já não ia mais à igreja para não ouvir mais Deus falando o que o queria como pastor. E se afastou completamente da igreja. Aos 19 anos, dirigindo uma moto em São Paulo, no bairro Jardins, onde ele tinha o seu apartamento. Veio um sujeito com um carro, um Fusca velho, o sujeito bêbado, choca com a moto. O meu amigo acorda no hospital, a família toda em volta dele na cama, e a mãe, segurando nas mãos dele, ele dá a notícia: meu filho querido, você foi tomado por um automóvel, dirigido por uma pessoa bêbada. Faz dias que você está no hospital. E infelizmente, da cintura para baixo, você não vai sentir mais nada, nunca mais você vai andar. E ele, deitado na cama do hospital, a lágrima correu pelo canto do olho, e ele disse assim aqui na mente: agora é que você não me pega para ser pastor. Chinesinho duro, né? Eu tive a honra e o privilégio de estar em Pasadena, no Fuller Seminar, onde ele recebeu sua graduação, seu Master Degree em Teologia, com especialização em aconselhamento, e hoje ele é pastor capelão nos hospitais da Califórnia. Deus pode usar um carro para amassar a gente. Deus pode usar uma pedrinha para entrar no sapato. Ele tem várias rodas por aí. E se ele entender, nós precisamos ser remodelados, ele usará uma roda ou outra. Por que Deus faz isso? Porque Ele deseja nos transformar em vasos úteis. E o barro? A gente falou do oleiro, falamos das rodas, vamos falar do barro. O barro é mais gostoso de falar. Da matéria-prima. Primeira informação sobre o barro. Barro não é digno de nada. Não há dignidade em barro. Barro serve para tirar do sapato, para limpar os pés. Barro serve para ser varrido, para ser jogado lá fora, para receber uma mangueira de água, para ser limpo. Barro não tem dignidade. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. A indignidade do barro desobriga o Senhor Deus de nos abençoar. Vou repetir isso. A indignidade do barro desobriga o Senhor de nos abençoar.
Ele nos abençoa porque Ele nos ama e decidiu abençoar, mas não porque há qualquer dignidade em nós. Essa lorota de que há poder nas suas palavras e você manda e o Altíssimo obedece, é lorota. Quem manda é Ele, quem obedece é inteligente. Não há nenhuma dignidade em nós somos barro. Quando eu era seminarista, eu tinha um professor, vários professores bons, graças a Deus, e um deles chamava Carlos Lackler. E um dia eu queria confessar todos os meus pecados para ele. Ele era professor na área de aconselhamento no seminário teológico. E eu era um seminarista cheio de pecado. Agora eu sou um pastor. E fui na sala dele. Ele tinha uma cadeira de balanço na sala dele, quase de balanço, uma cadeirona boa, bonita, grande. Ele era grandão. Ele falou, senta aí. Eu me sentei, ele sentou, deu uma suspirada, olhou para mim e falou assim, que bom que você veio aqui. Ele disse, eu quero falar com o senhor. Ele falou assim, pode falar sim, mas antes deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou barro. Eu sou barro. E eu só consigo me comunicar com barro. Se você for uma matéria-prima um pouco melhor que eu não vou conseguir te entender. Falei, obrigado. E saí da sala e fui embora. Já estava tudo resolvido. Barro é barro. Não tem dignidade. Nós somos abençoados porque Deus decidiu nos abençoar. Nós somos amados, filhos amados de Deus, porque Ele decidiu fazer de nós filhos amados, não porque há qualquer dignidade em nós. Segundo, por causa da minha indignidade, eu não tenho nenhum direito. Essa pessoa sentou nessa cadeira, essa cadeira é minha. Não é sua, você não tem direito a nada. Mas esse carro é meu, tá? O título do carro tem meu nome, não é seu coisa nenhuma, você não tem direito a nada. Eu não quero criança no meu carro porque suja o banco. O melhor que existe num carro com criança é quando a criança vomita no banco do carro. E se você é daqueles, está sujando meu carro, ora a Deus para que elas vomitem no seu carro. Para você saber que você não tem direito a nada. Seu carro é uma coisa. Quem perdeu o culto de hoje, de manhã, é um milagre que não se repete. O pastor pregou aos pais. Cuidem de seus filhos. Vocês têm que dizer 3 palavras aos seus filhos, disse o nosso pastor hoje de manhã. Te amo. Estou orgulhoso de você. Você pode me perdoar? 3 frases que nós precisamos dizer aos nossos filhos. Te amo. Estou orgulhoso dessa vomitada no banco. Você pode me perdoar que eu fiquei bravo por isso? O pastor Dene completou e falou, e também tem que dizer, leva o lixo lá fora. Que culto. Nossos filhos. Você não tem direito de nada. Você não é dono de nada. Abaixa esse nariz. Encolhe esses ombros. Se fosse um acampamento de jovens, eu diria, enfia o rabicó debaixo das pernas e sai de mansinho. Você não é nada. Você não tem direito a nada. Tudo que temos é graça. É graça. É graça. É graça. É graça. Terceira verdade sobre o barro. Graças a Deus que o barro, desculpa usar essa palavra, não sei se ela é certa, é moldável. Deus pode fazer do barro o tipo de vaso que Ele quiser. Deus pode moldar o barro a qualquer momento. O que isso ensina para mim? Que eu tenho esperanças ainda. Ainda eu vou dar certo. Ainda eu vou dar certo. Sabe por que eu sei que eu ainda vou dar certo? Porque Ele está amassando. Ele ainda está me moldando. Seu filho está longe de Deus. Não tem mais jeito? Não tem mais jeito para os homens, porque os impossíveis dos homens são os possíveis para Deus. Seu filho ainda é moldável. Deus ainda vai fazer a obra dele
não parou de fazer e vai completar até aquele dia. Nós não podemos perder as esperanças. Deus pode moldar seu marido. Irmã, Deus pode moldar o seu marido. Eu sei que você está falando assim, é porque pastor não conhece meu marido. Nem Deus dá jeito naquilo. Deus dá jeito naquilo. Levanta os braços para o céu, dá glória a Deus, fala, eu sei que o Senhor vai dar jeito. Um dia Deus vai transformar esse Shrek que você tem num príncipe. Shrek é a rota e a rota, não é? Mas Deus vai transformar. Deus pode moldar. Deus pode moldar seu filho, Deus pode moldar o seu vizinho, que tem aquele cachorro que late a noite inteira. Deus pode moldar aquele seu vizinho que não caminha, marcha no andar de cima. Deus pode moldar seu chefe. Deus pode moldar o presidente da República. Deus pode moldar a Câmara dos Representantes esta madrugada e amanhã todos eles abrirem a lei de imigração. Deus pode moldar quem Ele quiser, porque o barro é moldável, é modelável. O barro também é estragável. Que palavra horrível. O barro se estraga. Não porque o oleiro não é bom, mas é porque o barro naturalmente tem uma tendência iminente para inclinar-se ao que não presta, a pensar no que não deve, a ir contra a vontade de Deus, fazer o que é errado. Todos nós somos deterioráveis. A Bíblia diz que quem está de pé, olhe que não caia. Ninguém é melhor do que ninguém. Quer dar um exemplo na Bíblia? Davi, um homem segundo o coração de Deus, aprontou pra caramba. Os discípulos de Jesus, ao lado de Jesus, Jesus manda cair raio na cabeça dessa gente. Paulo e Barnabé brigaram. Isto ensina que não há barro perfeito. O barro tem uma capacidade de se estragar lá rápido. Por isso, eu tenho que andar com humildade diante de Deus e diante dos homens. Há uns anos atrás, eu gostava de um pregador da televisão americana, o nome dele, Jim Swaggart. E eu gostava de ver os sermões do Jim Swaggart dublados no Brasil, em português, pelo pastor Neco, que coincidentemente tem um filho que mora aqui em Orlando e é dono de um restaurante. Itália, alguma coisa. Big Italy, acho. Ele me deve essa propaganda. Eu gostava de ouvir o Jimmy pregar. Mas um dia o Jimmy caiu em pecado. Foi pego com uma prostituta. O Jimmy era um pregador forte. Forte. Eu me lembro que ele pregou uma vez sobre nós precisamos que os americanos sejam machos outra vez. Era o título do sermão. Ele disse, está cheio de comunismo no mundo, está cheio de idolatria no mundo, está cheio de coisa errada no mundo, e nós aqui americanos sabemos a verdade, vamos mandar missionário para todo lado. E outra coisa, nós temos que orar mais pelo exército americano, porque eles cuidam da gente. Passado alguns meses, eu conversei com um americano que morava aqui, meu amigo, e o assunto caiu no Jimmy. E ele falou, Nassif, sabe aquele sermão? Naquele ano, o povo americano deu 30% mais de oferta de doações para as forças armadas do que em qualquer ano da história. Por causa daquele homem, a força que ele tinha. Mas um dia ele caiu. Foi restaurado, estava num processo de restauração, caiu de novo. Quando ele caiu segunda vez, um diácono me procurou na minha igreja. Eu era pastor em Vila Prudente nessa época, acho. E ele me trouxe um recorte do jornal dizendo, olha, saiu nos jornais. E é assim, pastor só sai no jornal quando fez coisa errada. Com exceção de alguns grandes homens de Deus, como Billy Graham, como David Wood,
que já foi entrevistado aqui na igreja pela TV Al Jazeera, TV árabe. O mundo árabe ouviu esse cara. Pode imaginar? Que benção. Mas ele trouxe aquele papel, assim, ó o que aconteceu. Mas tirando um pouco assim havia um pouco de ironia, porque Jim Swaggart era da Assembleia de Deus americana. E é nós, batistas. Eu olhei aquele papel, li aquela notícia que ele havia caído de novo. Eu falei para o rapaz, ajoelha aqui, ajoelha. Ele falou, para quê? Eu falei, ajoelha. Mas para quê, pastor? Ajoelha. Ele ajoelhou, eu me ajoelhei também, peguei a mão dele, botei na minha cabeça e falei, ore por mim, ore por mim. E ele falou, pastor, mas pastor, eu falei, ore por mim, com a mão dele na minha cabeça, ore por mim. Ele, mas, ore por mim. E ele falou, Deus, ora aí para Deus me proteger, me abençoar, sabe por quê? Eu sou barro igual ele. Ore pelo seu pastor. Todos nós somos deterioráveis. Por isso eu não posso andar orgulhoso. Quando eu vejo um irmão em pecado, eu não me visto de Deus na terra e digo, o fogo do céu está caindo sobre a vossa cabeça, arrependei-vos, conserta a tua vida, filho, e não ande perto de mim enquanto estiveres em pecado. Não, isso é acesso de loucura. O sujeito pirou. Antigamente chamava de esquizofrenia, hoje a gente chama de sei lá o quê. Doidou. Quando eu vejo um irmãozinho em pecado, eu só tenho que lembrar, eu posso fazer igual ou pior. Tenho que me aproximar dele como barro e dizer, dá aqui um abraço. Eu te amo. Eu te aceito. Vamos juntos subir na roda outra vez? Porque quando pecamos, precisamos voltar na roda e ser amassado de novo. Mas todos nós deterioramos. Quinto e último sobre o barro. O barro, graças a Deus, é reutilizável. A nossa história diz que quando o oleiro está fazendo barro e ele se estraga por causa da tendência, da natureza, de correr logo porque está errado, de escapar das mãos de Deus, de adquirir as impurezas do ambiente, porque ele se estraga, ele não fica no lugar, então o oleiro não pega, graças a Deus, não pega esse barro e joga fora, e pega uma nova porção de barro e põe na roda. Não, a Bíblia diz que ele reamassa o barro. Isso ensina para mim, graças a Deus, ele não desiste de mim. E ele não desiste de você. Deus não desiste de nenhum barro que pecou. Deus não desiste de nenhum barro que se sujou. Deus não desiste de nenhum barro que se deformou. Ele faz de novo, com exceção de um tipo de barro que ele vai rejeitar. Já já a gente fala sobre isso. O barro é reutilizável. Quando os muros de Jerusalém vão ser reconstruídos, Neemias passa por lá e diz assim, pessoal, é o seguinte, da onde eu vim, o imperador me autorizou, me deu licença de alguns meses lá da padaria onde eu trabalhava, na sala do rei, no Palácio Real, e ele me deu cartas, autorizações, vistos, recomendações e muito dinheiro. Então é o seguinte, nós vamos até ali, vamos tomar alguns barcos e vamos cruzar para a Itália, e nós vamos trazer o melhor granito italiano que existe na Itália e vamos reconstruir o muro com pedras novas. Já leu isso na Bíblia? Isso não está escrito na Bíblia, eu inventei agora. Não. A Bíblia diz que Neemias foi e pegou as pedras queimadas, caídas, e usou as mesmas pedras para reconstruir o muro. Deus não nos descarta, nos refaz. O que isso ensina para mim? Que você tem que ser assim com as pessoas, como Deus é com você. Nós gostamos da paciência de Deus conosco. Deus, obrigado por sua paciência, eu sou tão pecador, você não desiste de mim, você vive me renovando, vive me refazendo. Por que nós não somos assim com os outros? Deveríamos ser. Não descarte ninguém.
porque todos nós podemos ser reutilizados. Eu sei que é muito difícil. Às vezes Deus pega um vaso que se estragou e o refaz. E nem sempre, ou de vez em quando, pode ser que, ao refazer o vaso, o Senhor olhe para aquele lado, olhe para esse vaso e diz: você está refeito, mas eu mudei algumas coisas em você, e para aquela tarefa você não serve mais, mas para essa você serve. Fique aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Parece que algumas coisas na Bíblia, parece que Deus refaz o vaso, mas muda a tarefa do vaso, muda o lugar do vaso, muda a utilidade do vaso. Posso ver na história de Gideão, aqueles que Deus descartou, falou: manda para casa. Deus os refaz, porque no final da história eles vêm e entram na batalha outra vez. Barnabé briga com Paulo, se separam, Deus refaz e o ministério retorna. Ele expulsa Marcos, não quer nem ver esse moleque. No fim da vida, traz o Marcos para mim. Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar quando um homem de Deus caiu e foi recuperado, de dar de novo a autoridade espiritual a ele, que Deus deu? É difícil, não é? Talvez o único homem que a gente conheça na história que adulterou e que nós ainda confiamos na inspiração divina através dos seus lábios é o rei Davi, né? Qualquer outro a gente nunca mais consegue confiar. Eu sei que há certos pecados Você é minha mulher. Sou tão vulnerável a pecado como qualquer outro ser humano. Mas a minha adoração ao meu Deus, o amor que eu tenho ao meu Deus, o amor que eu tenho ao ministério. Algumas dezenas de missionários estão no campo, que escrevem para mim até hoje, dizendo: obrigado, você pregou há tantos anos atrás, seu missionário. Esses dias um pastor em Santos, São Paulo, foi delegado de polícia, advogado, finalmente obedeceu o Senhor, é pastor, me escreveu na CIF, quando eu tinha 19 anos de idade, você pregou numa igreja em Santos, fez um desafio missionário, eu aceitei, me desviei, fiz tudo, mas hoje eu sou pastor, cuido de menino de rua, queria que você soubesse que os seus posts no Face estão me abençoando até hoje, por pessoas como estas que eu nem sei quem é. Um dia pregando no 3º distrito de polícia, na Rua Aurora, em São Paulo, 2 celas de frente para 2, alguns presos no pátio, e eu pregando para eles por 10 anos, todas as terças-feiras. Teve um dia que eu toquei num preso que estava segurando nas grades. Semanas depois ele foi parar no Carandiru, e veio um bilhete. Há 6 meses atrás, você pregou no 3º distrito de polícia. E eu estava segurando nas grades para não cair no chão, porque eu estava ardendo em febre. Eu tinha algumas infecções, algumas bactérias que eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha, não tinha remédio, eu estava ardendo em febre. Eu sabia que se eu não morresse na cadeia, eu morreria da doença em alguns dias. Mas você tocou em mim, e a febre instantaneamente saiu. E eu estou curado. E eu agora estou aqui frequentando a Assembleia de Deus do Carandiru, dentro da antiga, agora não existe mais, penitenciária do Carandiru. E ele disse: os irmãos da Assembleia de Deus querem me batizar, porque tinha uma igreja dentro da Assembleia de Deus, com pastor e tudo, pastor preso, com diácono, com tudo que tem direito, paletó, camisa branca e gravata, Assembleia mesmo, batistério e tudo. E os diáconos querendo batizar um menino, ele disse: eu só aceito ser batizado por você. Então eu fiz minha requisição para visitar esse sujeito que eu não conheço.
E eu recebi a autorização para ir na semana seguinte da grande rebelião do Carandiru, que os jornais disseram 118 presos morreram, mas nós sabemos mais do que 500 morreram. Um dos sobreviventes disse para mim, Nassif, eu andei num corredor com tanto sangue que cobriu os meus pés. E um deles foi esse moço. Eu não o batizei. Por causa de pessoas como essa. Se eu pecar contra essa mulher, eu vou embora. Eu sei que Deus pode restaurar, eu sei que Deus pode reutilizar, mas no ministério eu nunca mais. Por isso eu preciso andar em santidade, porque eu a amo em primeiro lugar. Mas eu amo o meu ministério. E eu sei que há pessoas no mundo que talvez perdesse a sua fé. E esse é um peso grande de carregar. Mas eu apelo a você, qualquer pessoa de sua casa, qualquer pessoa do seu conhecimento que pecou, não o julgue como se você fosse Deus. Apenas lembre, você é barro também. Ele pode ser reutilizado. Abrace e ajude-o a subir na roda outra vez. Sexto, o barro precisa aprender a expor a beleza do seu conteúdo. Aprende isso. Nós somos vasos de barro, para que a beleza não seja do vaso, mas do Espírito Santo de Deus que nele habita. Nós temos que ser pessoas cuja vida não tem que estar no holofote, mas que tem que fazer com que Jesus fique no holofote. Nós temos que ser parecidos com João, que de certa maneira disse não, que disse dessa maneira, importa que eu diminua e que ele apareça. Eu aprendi há poucos dias uma lição e quero dizer a você. As estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Aprende isso. As estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Se o sol de tua vida está escondido é porque você está brilhando demais. E esse não é o seu propósito. Esse não é o seu ministério. Essa não é a razão pela qual você existe. Deus fez você um vaso de barro para que o Espírito dele habitasse aí e o Espírito dele fosse visto. A glória do Senhor tem que aparecer. Nós existimos para exaltar a beleza do Senhor. Amém? Sétimo, o barro tem um propósito prioritário. Qual é o propósito prioritário do vaso? Uma palavra pequena: servir. Vaso existe para servir. Vaso que não serve, não serve. Vaso existe para servir. Para servir. Nós existimos para servir. Servir as pessoas. Jesus disse, quando vocês me visitaram que eu estava preso, quando vocês me deram comida eu tinha fome, quando vocês oraram por mim que eu estava doentinho, quando vocês me consolaram quando eu estava triste. E os discípulos falaram, Senhor, o Senhor nunca teve isso, o Senhor está doido? E Jesus disse, cada vez que você fizer uma destas coisas a qualquer pessoa, você vai estar fazendo para mim. O apóstolo Tiago disse que a verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos, fazer o bem. Porque essa fé que diz eu creio e não faz nada por ninguém, é uma lorota, é uma mentira. Você é um crente fake. Stop to pretend. Be real. Nós existimos para servir. Para servir. Para servir.
Essa igreja tem um lema que está encarnado nas veias de nosso pastor e dele tem ido para todos nós: paixão por servir. Nós existimos para servir. No Corpo de Bombeiros de São Paulo, na Praça da Sé, quando eu vivia lá, tinha uma frase que eu não lembro bem como era, nem sei se ainda existe a frase lá: quem não vive para servir, não serve para viver. Nós existimos para servir. A minha vida só tem significado nesse mundo se eu posso ser bênção um para o outro. E me desculpe, me perdoe, eu não quero ser demagogo. Deus sabe do meu coração, da honestidade do que eu vou dizer. Mas esse foi o nosso João Marcos. Serviu as pessoas. Uma senhora disse ontem, eu estava em viagem de lua de mel com meu marido e o carro quebrou. E meu marido, que se tornou filho adotado dele, disse: pai, meu carro quebrou, estou aqui em Miami. Ele disse: não tem problema, estou indo para aí agora. E foi daqui lá com o carro dele, deu o carro dele para ele, continue se divertindo, eu conserto esse e levo para cá. A gente não serve só quando vai a Miami trocar de carro com alguém. Mas um telefonema, um bolinho na casa de alguém. E uma dica para você: Lucinha e Rafa viajam amanhã para o Brasil. No voo das 7 da manhã, eu estou órfão para tomar café, almoçar e jantar. Sirva. Sirva. Eu preparei esse sermão para essa data. Última lição. No capítulo 19, Deus fala para Jeremias: Jeremias, pega o vaso e sobe lá no monte, perto dos muros, onde tem um buraco, onde se queimava lixo e tinha sempre um fogo lá. E aquele lugar que passou a ser chamado pelos judeus de Geema, mais tarde foi chamado de inferno. E ele disse: Jerê, eu estou amassando Israel, amassando e moldando, amassando e moldando, amassando e moldando. E eu já fiz o vaso está pronto para me servir. Mas agora que eles estão prontos, Israel me nega. Vá à beira do penhasco, chame os anciãos da cidade, chame os profetas, os sacerdotes, os líderes do povo, tragam junto com vocês. Jeremias o fez: venham comigo, Deus vai falar, com um vaso grande de barro nas mãos. Venham comigo, venham comigo. E na beira daquele precipício, Jeremias disse: isso é que Deus está fazendo com vocês. Ele os quebrará sem nenhum jeito de consertar. Parece que contradiz o capítulo 18 inteiro. Deus te reutiliza, te refaz, te molda, remolda, todas as vezes que você pecar. Mas parece que se você se tornar um rebelde, que não quer ser usado pelo Senhor, que não quer parar de reclamar porque está aqui, que não quer servir a ninguém, que só está pensando em você mesmo. Se a sua religiosidade dominical é completamente divorciada do seu estilo de vida durante a semana, e você insiste com isso, pode ser que ele desista de você. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra, transforma, faz de novo. Eu quero ser um vaso do Senhor, não rejeitado. Sabe quem não veio hoje à noite aqui? Vou começar com quem veio. Sabe quem veio aqui hoje à noite? Todas as pessoas a quem Deus está dizendo: ei, eu não descartei você. Eu te amo. Quero moldar você outra vez.
Você quer ser o vaso para o que eu gostaria que você existisse. Por isso eu te trouxe aqui. Porque você ainda é remodelável, reutilizável. Eu te amo. Mas tem 2 tipos de pessoas que não vieram aqui hoje à noite. Deus me mandou dizer isso. Só que antes de dizer, eu preciso dar uma exortação, uma admoestação a você que está aqui. Você está proibido pelo Deus Altíssimo de apontar o dedo para qualquer pessoa que não veio e dizer assim, vai ver que é um daqueles. Faça isso não. Não, Deus bota você na roda outra vez. Tem 2 tipos de pessoas que não vieram hoje à noite. As que são vasos prontos. As que são vasos prontos. Não precisavam ouvir essa mensagem. Eles já estão prontos. Eles já estão prontos. E o segundo tipo de pessoas que não chegaram aqui essa noite são aquelas que não têm mais jeito. Para que trazê-las? Feche seus olhos. Senhor Jesus, faz de mim um vaso novo. Faz do meu irmão um vaso novo, da minha irmã. E aqueles que não chegaram aqui, Deus, que todos eles estejam no primeiro grupo dos que são prontos e perfeitos e não precisam. Mas Deus, eu te peço, se tem algum dos nossos que está numa condição de rebeldia, de desobediência, de abandono, de esfriamento, tem misericórdia, sopra o teu Espírito sobre eles e restaura-os ao Senhor. Deus, um dia as pessoas vão ouvir essa mensagem, porque vai lá para o site da igreja, está quem sabe indo online hoje à noite, pela internet. Oh Deus, usa essa palavra para quem ainda o Senhor quer remodelar. Abençoa o meu genro, a minha filha, os meus netos, a minha outra filha. Deus abençoa a Lucinha e o Rafa nessa viagem ao Brasil. Que eles sejam instrumentos do Senhor em abençoar os familiares e os amigos lá em São Paulo, em Curitiba. Que eles tenham um tempo de alegrias, de reencontros gostosos e alegres. Cuida deles na ida e na volta. E Deus, mientras tanto, enquanto eles estão por lá, cuida de mim aqui. Põe os teus anjos da guarda em volta de mim. Não para me proteger dos outros, para me proteger de mim mesmo. Me deixa na roda. Não me tira da roda um só segundo, até que eu fique pronto. Abençoa, Deus, os brasileiros dessa igreja, que vêm de manhã, e os que vêm à noite, e os que vêm em ambos os cultos. Cuida deles, famílias. Tanta gente sofrendo, tanta gente sofrendo. Tem gente com enfermidades grandes, fortes, daquelas que a gente tem uma dificuldade enorme de confiar no Senhor. Que roda dura o Senhor os tem colocado. Tem gente aqui nessa igreja, Deus, totalmente dependente de uma decisão de autoridades desse país. Embora saibamos que na verdade é o Senhor quem decide quando, como e de que jeito, mas dói o coração da gente, porque a vida real é dura. Mas eu oro pela vida de cada pessoa dessa igreja que sofre, que teme, que se assusta, que tem ansiedade, que tem pânico, que tem palpitação, que tem medo, que tem dor, que tem dúvida, que está doente, que perdeu alguém. Oh, roda dura essa.
Todavia eu te louvo pela obra que o Senhor está fazendo na vida deles e na nossa vida. Bendito seja o nome do oleiro Altíssimo. Tu és oleiro, barro sou eu. Molda, transforma. No nome bendito, no nome forte de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor com uma canção. E se você veio preparado para entregar a sua oferta num dos vasos que já foi restaurado, depois de Jeremias ter jogado longe, foi restaurado e já está sendo utilizado. Se você veio preparado para a sua oferta, seu dízimo, pode entregar. Pode adorar o Senhor com a sua oferta enquanto cantamos essa canção. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. O Márcio é o nosso ministro de louvor e adoração, mas diz que o Rafael é o síndico. Eu sou o pastor, mas acho que ele é o síndico também, né? Ele que quer mandar o povo de pé, sentado. E essa cara de bravo aí, rapaz. Ah, você ajuda o Márcio, tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos entregar mochilas para milhares ou centenas de crianças com necessidades aqui financeiras, mochilas escolares. Se você quer ser um voluntário para distribuição, aqui fora você encontra esse folder, pode preencher isso aqui, se apresentar como voluntário. Nosso pastor pregou uma série de sermões sobre famílias e hoje ele falou sobre o que os pais devem fazer aos seus filhos. E ele então distribuiu esse envelope na igreja hoje. Aqui nesse envelope tem dicas do que o papai pode fazer às filhas, do que a mamãe pode fazer aos filhos, enfim, para os pais. Dicas bem legais de como você pode trabalhar com as suas crianças, com seus filhos. E então esse envelope também está à sua disposição aqui fora. Terça-feira nós vamos ter o encontro de homem para homem. A gente vai conversar coisas muito sérias sobre o Campeonato Brasileiro. Então nós vamos ter o encontro de homem para homem, que vai ser na terça-feira, mas vai ser na casa de Elinho. Depois nós vamos mandar o e-mail para você mudando o endereço, porque estava para ser na empresa, na God Chosen, mas não poderemos fazer lá nessa semana, então vamos fazer na casa de Elinho. Cadê Elinho? Elinho está aqui, ó. Elinho, torcedor do Fluminense, roxo, que vai ser sempre seu amigo. Se você vai falar assim para ele: cara, o Fluminense está indo, hein? Mas vai ser seu inimigo mortal se você chamar ele de vascaíno. Nunca faça isso, tá bom? Vai ser na casa de Elinho. E nós temos aqui, eu esqueci, era para fazer antes de pregar, mas está aqui com a maior paciência do mundo, dizendo: ai Senhor, meu pastor hoje é a roda que está moldando paciência em mim. Vem aqui, Milena, traz sua filha e vem com as meninas.
A Penélope está aqui. Penélope, não é? A Penélope veio para o nosso culto com as irmãzinhas e trouxe os papais. Olha só as meninas, que lindas, que lindas. Eu quero meu abraço primeiro. Que dê meu abraço. Solta esse pai e me dá um abraço. Oh, até estourou. E meu abraço? Cadê meu abraço? Estourou aqui, ó. O microfone. Ei, você vai bem? E a Penélope, tá bem? Estão ajudando a mamãe a trocar a Penélope? Tá. Você quer ver o microfone? Aqui, ó, põe a dedinho. Não? Tá bom? Que? É o microfone para sair a minha voz lá. Só eu e a... Eu consigo escutar sua voz. Eu e a Ana Maria Braga temos desse microfone. Lógico que eu sou mais bonito, meu cabelo é melhor do que o dela, assim. E meus lábios são naturais. Tá aqui a Penélope. Ai, meu Deus, olha o vestido dessa princesa. Oxa, 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 oxa. Olha aqui. Olha só, gente, olha isso. Você tem que falar assim, ó. Acho que é um murcho, gente. A menina fala assim, ó. Isso. Quer ver como o Ada aqui é melhor? Que é o pessoal do louvor, quer ver? Ó, quer ver? Vai. Simoninha, você gritou, Simone. Com um agudo lá em cima. Que delícia, Ricardo. Não, vou pedir agora todos os familiares, por favor, venham aqui para frente. Quem são os familiares? Cadê? Vem para cá. O papai, mamãe. Quem é a sua avó? Cadê sua avó? E o vovô? Aqui. Que delícia. Tudo bem, queridos? Bem? Como é que você vai? Bom que você está aqui, obrigado, viu? E eles, quem são? Quem são esses daqui? O irmão da Milene e o Ícaro. Deixa a Olivia falar. A esposa, Sara, a Karina e o... Todo mundo tá na frente. Thank you for coming. Thank you for coming. Ok, está aqui a família. Olha que bênção. Graças a Deus. Vamos orar então? Queria pedir que você ficasse de pé no seu lugar, estendesse sua mão para cá. Espera assim, não estenda ainda não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ricardo, o melhor legado, a mais importante herança que você pode e deve deixar às suas filhas é o seu amor à sua mulher. Permita, Milene, que suas filhas vejam o vosso amor. Beijem-se muito, abracem-se. Permita que elas presenciem o amor de vocês. Porque na medida em que vocês se amarem diante delas, elas crescerão seguras, emocionalmente seguras. Entenderam isso? Não adianta ganhar muito dinheiro vendendo todos os resorts dos Estados Unidos, tá? Precisa amar essa mulher. E você também é esse homem, tá bom? Amém, gente? Ensina a criança. Oremos. Bendito seja o nome do Deus Altíssimo. Eis aqui, Senhor, aquela que não necessita ser apresentada porquanto é obra da sua criação. Bendito seja o nome de Jesus, que criou e teceu e entreteceu de maneira maravilhosa no ventre de sua mãe essa criança. Nós a apresentamos ao Deus Altíssimo e a consagramos ao nosso Senhor. E clamamos, Espírito Santo de Deus, que a tua bênção seja sobre esta criança todos os dias. Com ela, abençoa suas irmãs, cuida delas, dá a tua bênção para estas crianças. Abençoa o vovô, a vovó, que têm sido companheiros dessa família. Obrigado pela vida deles, pela maneira como eles servem os seus filhos e as suas netas. Recompensa-os, abençoa-os. Obrigado, Deus, pelo irmão, pela nora, pela namorada, pela esposa, pela família, porque todos estão aqui. Bendito seja o nome do Senhor nestas vidas. Ajuda que Penélope e suas irmãzinhas cresçam com saúde física, saúde emocional, saúde, Deus, em todas as maneiras, e especialmente que muito cedo elas conheçam Jesus pessoalmente como seu Salvador. Dá ao Ricardo e à Milene poder do Espírito Santo, muita unção, graça, discernimento, paciência,
e muito amor entre eles dois, a fim de que suas filhas cresçam num ambiente onde os papais se amam e são felizes, a fim de que elas assim também o sejam. Dá, pois, sobre essa casa toda sorte de bênçãos, no nome bendito, no nome forte de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Para quem eu dou? Para Milênio? Para você? Oh, meu Deus. Parabéns. Deus abençoe vocês. Perdão, eu era para ter feito mais cedo. Oh, agora gostou de mim, tá vendo? Quiser me contratar, somos vizinhos, um part-time. Obrigado. Podem sentar, podem sentar. Rosa, eu esqueci algum aviso importante? Cadê o Sandro? Ah, tá bom. Sandro está aqui com a gente? O Sandro? Cadê o Sandro? Sandro, come here, please. Quem é Sandro? O Sandro é bíblico. A Bíblia diz assim, senta no último banco. Vai que o cara te chama para o primeiro. Melhor sentar no primeiro e dizer, Ramon, vai para o fundo, né? Então, esse aqui é o Sandro, essa fera. Isso aqui é uma fera, gente. Se você quer investir na Bolsa de Valores com segurança, eis o cara. Ele pega a sua grana e administra a sua grana, tá bom? O Sandro é um moço de Deus com chamado para o ministério lindo, um baita de um expositor da Bíblia, grande professor, e ele é o nosso coordenador para os grupos pequenos, as células, que aqui na nossa igreja nós chamamos life groups, ou grupos de vida. Então, domingo que vem, 5 da tarde, nós estamos convocando, é isso? 5 da tarde, convocando todos os atuais facilitadores de células, de grupos pequenos, de grupos de vida. Nós estamos chamando todos os facilitadores e os anfitriões, ou seja, o dono da casa. Às vezes é a mesma pessoa, mas venham para cá, porque nós vamos dar uma visão panorâmica da visão de grupos de vida, de funcionamento e algumas estratégias de como deveria funcionar o grupo. E então venha, porque nós vamos startar, inclusive grupos novos estão surgindo, e o Sandro vai junto comigo, ao contrário, eu vou junto com ele, a ajudar você, nós vamos visitar os grupos de vida, nós vamos estar juntos, nós vamos dar dicas, e com alguma frequência o Sandro vai estar ministrando informação importante, capacitando os nossos anfitriões e facilitadores de grupos de vida. Então eu queria não só convidar você, mas também dar graças a Deus pela vida do Sandro, que está aqui com a gente hoje, e é um homem tremendamente ocupado, e trabalha pra caramba, e ainda vem de manhã, ministra estudos bíblicos aqui, e vai nos ajudar. Então é assim, quem já tem 4 talentos, Deus bota logo mais um, e é assim mesmo. Então eu queria convocar você para domingo que vem. Se você não faz parte de nenhum grupo de vida, não é anfitrião, não tem na sua casa um grupo de vida, ou você nunca foi facilitador de um grupo de vida, todavia gostaria de saber o que é, pode vir. Domingo que vem, às 5 da tarde, nos encontramos aqui para essa reunião. Numa das salas grandes aqui, nós vamos sinalizar direitinho e vamos ter esse bate-papo, orientação. Quem sabe você se anima e fala, quero abrir a minha casa, tá bom? Então, nós desejamos que em cada lugar, cada cidade ao redor aqui, nós tenhamos na Central Florida pelo menos um grupo de vida que fala português, para você trazer os seus amigos para lá e ali eles conhecerem o Senhor Jesus. Amém? Amém mesmo? Então tá bom, obrigado, Sandro. Deus te abençoe, viu? É mó fera o cara, mó fera. Aliás, aqui na nossa igreja a gente devia chamar a Igreja Butantã, que só tem cobra aqui, porque os caras são bons mesmo. Tá bom? Vamos ficar de pé. Oi? Cobra sem veneno, não, cobra com bons fluidos. Amém? Então agora você vai fazer o seguinte, nós vamos orar, e eu gostaria que você colocasse a mão no ombro de alguma pessoa que está perto de você, enquanto eu estou orando, ore por ela, e no final, depois dessa oração, eu vou junto com o Ministério da Oração, orar e ungir todas as pessoas que querem uma oração por alguma causa específica na sua vida. Eu vou para aquele canto. Então, o pessoal que não tem pressa, que quer esperar, fica ali comigo, eu vou orar um por um, especificamente por você, se você quiser fazer isso, tá bom? Oremos. Senhor Jesus, te bendizemos e te louvamos por essa noite, te damos toda a glória, todo o louvor, te agradecemos. Obrigado pela vida e pela vinda de tanta gente querida, preciosa que chegou aqui essa noite, que tenha valido a pena, que eles saiam daqui renovados, cheios de esperança, desafiados,
chocados pela sua palavra, todavia abençoados por ela, tomando decisões importantes na vida de serem o vaso que o Senhor deseja que eles sejam. Abençoa cada família aqui representada, que o marido seja o melhor marido, a esposa a melhor esposa, os pais os melhores pais, os filhos os melhores filhos. Dá a todos uma semana rica de bênçãos, de vitórias, de prosperidade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Leva-os para casa, é a minha oração, cheios de alegria, cheios de paz, cheios de vitória, no nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, a graça derramada por Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe. Abraça o seu vizinho e fala para ele: boa semana com Jesus, te vejo domingo. Está me ensinando que sempre és Deus, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Se você perdeu uma chave de carro, tá aqui, olha, tem uma chave do automóvel e uma chave de casa com o símbolo do Superman. Só faltava ter minha fotografia. Olha, que se você perdeu uma chave, encontramos a dona. Thank you, Craig.